Graças a Deus pela palavra, pela Bíblia, ou melhor, pelas versões da Bíblia que não nos deixam enganados. Graças a Deus pelas revelações do Espírito Santo. Minhas irmãs amadas e queridas, bom dia na graça de Deus. Vocês estão bem pela misericórdia do Altíssimo? Eu creio que sim. Hoje é dia 17/11/2025. Aqui vos fala a sua amiga e irmã missionária Alessandra Rocha, pela misericórdia de Deus, a menor da casa do Senhor. E eu quero aqui, em nome de Jesus, abrir um parênteses e mandar um abraço cordial para o irmão Juarez, da irmã Maria de São Felipe, qual estivemos ali naquela comunidade desde sexta-feira, na casa da obreira Maria das Graças. Muito obrigado pela recepção, minha querida. Que Jesus derrame graças de bênção, de saúde, de salvação. Que a sua casa seja um palco de milagres. Muito obrigada a você, aos seus filhos que nos receberam ali de braços abertos verdadeiramente. Você não olha para a placa, porque quando o cristão olha para a placa de igreja, ele precisa se converter verdadeiramente. E o mais triste, meus irmãos e minhas irmãs, que acontece dentro do meio que se diz religioso, evangélico, é uma divisão demoníaca de poder, de aparecer e de placa. Isso não tem agradado o coração de Deus, eu pude perceber. Mas eu quero aqui trazer uma palavra que se encontra no livro de 2 Crônica, capítulo 15, do verso 17 em diante, que fala justamente um pouco das reformas, das alianças que Deus deu através do rei Asa. E eu quero dar um título a este pão de hoje. Não seja um crente dividido entre a igreja, entre a placa da igreja e entre o Espírito de Deus. Cuidado com divisão. No céu, a Bíblia diz que não entra pecado. No céu também não entra pessoas que fazem acepção de pessoa. Então, cuidado, Deus não fez acepção de ninguém. Ele não vai matar o católico, não vai matar o espírita, não vai matar o umbandista, porque não quer o servir. O Senhor está de braços abertos, de olhos abertos, de ouvidos abertos, para no momento que eles abrir os seus corações, o Senhor acolher, o Senhor usar, o Senhor transformar. Mas Deus não dividiu povos, é o homem que divide. Infelizmente, você observa em muitas igrejas, em muitos altares, muitos louvores desentoados e a ausência de Cristo. Por quê? Porque quando o homem vai fazer algo que não convida a Cristo, que não se abre para Cristo, que não abaixa a cabeça para Cristo, que coloca um meio de divisão, o Senhor dos Exércitos ele não opera. Mas vamos à leitura do capítulo 15 de Crônicas, 2 Crônica. Os altos, porém, não foram tirados de Israel. Contudo, o coração de Asa foi perfeito todos os dias. E trouxeram à casa de Deus as coisas consagradas por seu pai. E as coisas que ele mesmo tinha consagrado. Ele tinha consagrado prata, ouro e vasos. E não houve guerra até o ano 30º no reinado de Asa. Até esse momento, o rei Asa estava fazendo a ordenança do Senhor.
ele estava consagrando, ele estava buscando, ele estava fazendo prodígios e maravilhas, até que a sua mãe entra com espírito de divisão, de inveja e de competição. Olha o que diz só a mãe de Asa. E também a Maaca, que era mãe do rei Asa, ele a depôs para que não fosse mais rainha, porquanto fizera Azaré um horrível ídolo. Asa destruiu seu horrível ídolo e despedaçou e queimou junto ao ribeiro de Cedron. Ela, não satisfeita com a obra que o seu próprio filho estava fazendo, irmãos, que era purificando as vidas, lavando vasos, fazendo vasos, honrando e abençoando ali, ela entra no meio com espírito de divisão, com espírito de competição, com espírito de inveja, não sabia governar, não sabia consagrar, não sabia conversar, não sabia receber, não sabia nem mesmo em que ordenança ela deveria tomar na vida e na província ou no palácio que Asa era, abaixo de Deus, o governador ou o rei, que ele era o rei. Cuidado quando você acha que está agradando ou fazendo a obra de Deus e está fazendo do seu jeito. Se não for você que faça, não tem quem faça. Se não for a mulher do pastor a brilhar, as outras irmãs, se brilhar mais do que ela derruba. Isso é errado. Os dons são dados àqueles que buscam. Eu não posso me apresentar louvando. Eu adoro ao Senhor, mas eu não tenho dom para louvar. Então eu não posso fazer como Maaca, a mãe do rei. Ela não foi chamada para governar. Ela não foi chamada para ser ali a esposa do rei Asa. Ela não foi chamada para a consagração daqueles utensílios. Aí ela faz o quê? Ela levanta ídolos por conta dela e faz um demônio chamado Azaré. Para quê? Para haver a competição, a divisão, a distração e a contenda. Infelizmente é o que está acontecendo hoje no meio do povo que se diz povo de Deus, obreiro Hélio. Infelizmente, eu sempre digo e redigo que o povo que diz eu sou cristão tinha que ser um povo mais unido, tinha que ser um povo que se desse as mãos, porque você nunca vai ouvir, e pode ouvir, um macumbeiro falando de outro macumbeiro, destruindo o outro no altar dele, sobre o terreiro. Você nunca vai ouvir um pai de santo falando de o seu colega pai de santo. Muito pelo contrário, sabe por quê? Porque o reino do inferno é dividido, não é dividido não. Eles são muito unidos para destruir as marcas da vida, para destruir os competidores que se diz cristão. Eles se reúnem, é igual partido político, aqueles menores não se reúnem para tentar destronar aqueles que estão na frente. Do mesmo jeito é o reino do diabo. Aí fica certos cristãos ali dividindo. Eu mesmo, eu sou da igreja bababá. Eu sou da igreja pau a pique. Eu sou da igreja holandês. E o diabo diz, é isso mesmo que eu quero. É isso aí. Enquanto vocês estão distraídos com as placas, enquanto vocês estão distraídos com quem faz melhor, com quem domina, com quem é segurança, com quem é liderança, eu estou trabalhando para derrubar vocês, seus bestas. Vamos acordar, vamos reunir. Eu particularmente não olho para placa, porque placa não salva, parede não salva, barro não salva, prédio não salva. Quem salva é Cristo, e Ele vem buscar uma igreja unida, uma igreja transformada, uma igreja limpa, uma igreja reformada pela palavra,
Uma igreja que Deus disse, eu deixei 5 ministérios na terra. Você tem que se enquadrar em um deles e fazer com eloquência, fazer com excelência, fazer o seu melhor como Daniel, como José. Você foi chamada para adorar, adore, agora adore com excelência. Você foi chamada para interceder, interceda com excelência. Para o capeta não te acusar, com humildade. Você foi chamada para limpar a igreja, limpe com qualidade, até o chão ficar brilhando. Diga, estou limpando, Senhor, porque o teu povo, as tuas profetas, os teus pastores vão pisar aqui, aleluia. Você foi chamado para ministrar, ministra com amor, ministra com qualidade, ministra com ousadia, ministra com humildade, porque a palavra é dele, o poder é dele, o Espírito é dele, a unção é dele, o ministério é dele, a obra também é dele. Glória a Deus. Vamos tirar esse lenço dos nossos olhos, irmãos. Vamos tirar a gravata da nossa garganta. Eu sou dirigente do ciclo de oração, Ana Sofia. Se não me der oportunidade como meu dirigente, eu já fico de bico. Vai te converter, chaleira quebrada. O reino de Deus não pode ter essas picuinhas do inferno, não. Ninguém vê mais milagre dentro de igreja. Ninguém vê ninguém de joelho mais pedindo, Jesus, me perdoe, igual aqueles que foram jejuar e ficaram lá. Oh, Jesus, eu sou miserável, eu sou pecador, eu sou pobre, Senhor, eu sou pó e terra. E Deus disse, é isso mesmo, reconhece as tuas falhas, porque eu tenho aqui o poder para te perdoar, para te ungir, para te consagrar, para te usar dentro da tua humildade. Então vamos ser humildes. Pela misericórdia do Senhor, já andei em muitos ministérios, para a graça de Deus, e não vou me exceder, porque eu não sou nada, eu sou pó, terra, cinza. Se Deus quiser falar, Ele fala, no dia que Ele não quiser, Ele não fala, quando Ele me quiser deixar no banheiro, eu fico, quando Ele me quiser botar na porta, eu também fico, porque para mim não tem maior nem menor. Quando o ser humano quer ser maior dentro de igreja, Deus tira, pode ter certeza, Ele tira. Porque nós somos barro sujeito à reforma, a trincar, a quebrar, a pecar, a sujar. Então hoje o Senhor dos Exércitos, Ele está querendo nos mudar. Olha as reformas que Ele usou asa para fazer. Olha as reformas. A reforma tem que vir de dentro de mim. A reforma tem que vir de dentro de você. A reforma tem que vir de nossos pensamentos. A reforma tem que vir dos nossos sentimentos. A reforma tem que vir do nosso comportamento. Porque se você não for transformado, reformado pelo poder de Deus, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, você não vai chegar a lugar nenhum. Essa é a palavra do nosso Deus para este dia chamado hoje. Às 15h teremos o último capítulo da oração Eu no Mural de Esther. É as 7 mulheres que estão no mural da Esther, que nós vamos estar consagrando, fazendo a oração e enviando em nome de Jesus. Pai querido e amado, eu te agradeço pela palavra revelada. Primeiro o Senhor fala comigo, que eu sou pó, eu sou barro. Eu sou apenas, meu Pai, um vaso na mão do oleiro. Me quebra, me reforma se necessito for. E nós temos que deixar de sermos hipócritas. Temos que viver aquilo que pregamos com alegria, com conhecimento, com arrependimento, em nome de Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia, Deus. Tem pessoas hoje precisando de uma reforma. Tem pessoas hoje precisando de uma mudança. Tem pessoas hoje precisando reconhecer que não é nada, que se não for Deus na sua vida, pela misericórdia, você não vai ser um dirigente de excelência. Você não vai ser um intercessor de excelência. Você não vai ser um copeiro, nem tampouco um servo de excelência. Tire a divisão do seu meio. Tire a divisão do seu meio. Tire hoje. Limpe a mesa. Faça reforma se necessário for. Porque tem hora que a gente necessita, irmão, de um chacoalhão para acordar.
E Deus não vai descer do céu para isso não, que ele já veio, já voltou. Ele quer somente que nós o adore, que nós nos una, que nós reconheça, que nós entregue tudo que ele nos entregou, poder e autoridade. Mas temos que reconhecer também, porque tem os dons que Deus nos deu e tem um deles que Deus nos usa com excelência. Você tem que se aperfeiçoar nele, para a glória de Deus. Os aniversariantes do dia de hoje, que Deus abençoe sua vida. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que reina para todos sempre. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Fique na paz do nosso Deus. Se Ele permitir, amanhã estarei de volta. Oh, glória!